interessei mais, acabei já fazendo essa leitura, né? Então, ele inicia rapidamente, ele inicia com alguns conceitos em relação à música litúrgica na igreja no Brasil hoje, traz algumas questões sobre êxito, algumas lacunas, que é justamente o que o mestre vai falar. Também traz algumas questões... Também traz algumas questões históricas, que é bem interessante, né, para quem tem curiosidade ali sobre a música litúrgica lá nos primeiros séculos, aí traz sobre alguns períodos de tempos até chegar hoje e aí também no Brasil. Orientações gerais, conceitos, sempre referências. Então é interessante. Não é Covid, tá? Tem problema no estômago. E o interessante desse documento é que ele pode servir para nós como um suporte, né? Uma referência quando nós estamos com dúvidas, quando nós às vezes pensamos, nossa, mas aonde eu posso recorrer, né? Então ele traz ali um pouquinho desse direcionamento, né? Essa base para que a gente possa realmente consultar o documento, né? E aí ter mais informações. Certo? Então, bem rapidamente a introdução, não quero tomar o tempo da formação e também não das oficinas que são tão importantes, né? E também fica, então, um incentivo para que a gente possa ler. Tem o PDF dele no Google, tá? Se vocês colocarem lá o documento da música litúrgica no Brasil, vocês conseguem baixar o PDF, tá bom? Obrigada. Então, chega o nosso maestro para fazer a formação. Muito obrigado. Então, é bastante texto, já vou revisando, mas vou tentar que fique menos pesado, né? Vamos listar algumas partes e comentar um pouquinho sobre estas coisas. Eu acho que aqui como não está, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho. Certo. Então, vamos visitar alguns lugares interessantes do documento, né? A música litúrgica na igreja de hoje quando? 1998. Né? Então, compartilho com vocês, quando eu fiz meu TCC, eu me dediquei a compor uma missa, na estética que me era pedida para, né, me formar em composição e regência na Belas Artes. Isso significou fazer um levantamento biográfico de tudo, né? Então, é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para ler, né, e que está sendo produzida também até hoje. Então, este documento, né, bebe das seguintes fontes: Concílio Vaticano II, que é 1962, e principalmente o Sacrosanto Concílio. Quem já leu aqui a Sacrosanto Concílio? Isso, muito bem, tá. Então, a Sacrosanto Concílio foi aprovada no ano seguinte, no 63, né? Foi o primeiro que foi aprovado dentro de todos os documentos que comportam o Concílio Vaticano II. Posteriormente, né, que outras fontes temos? Temos o magistério, né, os diferentes documentos, e principalmente a música sacra, que foi um documento posterior ao Concílio Vaticano II. Enquanto a Sacrosanto Concílio, ela coloca as orientações para a reforma litúrgica, é música sacra que diz como fazer. Então, a Sacrosanto fala o que deve ser, por onde caminhar, e a música sacra diz para fazer assim. Né? Demorou alguns anos, mas saiu posteriormente, em 67, eu acredito. Enfim, saiu posterior. Tem várias falas dos Santos Padres a respeito da música litúrgica, e importante, Pio X, Pio XI, João Paulo II, Ratzinger, o Papa Bento XVI. Então, tem vários elementos que a gente vai recolhendo durante os séculos, principalmente durante o século XX. As Sagradas Escrituras, documentos da Igreja Católica Latino-Americana. Então, tem Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, né? Aqui ainda não aparece Aparecida, né? Aparecida é de 2007, né? Então, esse documento é de 98. Então, ainda não tínhamos os resultados de Aparecida. E os diferentes documentos da CNBB. Então, tudo isso reúne uma história da nossa igreja aqui em Latinoamérica e aqui no Brasil, para ir caminhando e respondendo às possibilidades que o Concílio Vaticano II propõe para a igreja do mundo, né? Então, ainda estamos no processo
Ainda não estamos num ponto, a gente já aprendeu como fazer. Estamos ainda no processo. Podemos caminhar mais rápido? Sim, poderíamos. Então, por isso que aparecem algumas propostas aqui no Brasil. Nossos êxitos, né? O que de melhor temos conseguido? Né? Então, rapidamente, são trechos do documento. Podemos verificar que no Brasil, em nossa Igreja Católica, dentro do processo de renovação litúrgica, vem se fazendo grandes esforços para criar uma música na linguagem do povo, enraizada tanto na tradição bíblico-litúrgica quanto na nossa experiência eclesial latino-americana e brasileira e na cultura musical do nosso país, na variedade cultural das suas regiões. Desde a década de 60, vem se realizando encontros nacionais e regionais de músicos, musicólogos, folcloristas e liturgistas, especialmente por iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tendo em vista o estudo e a criação e o incentivo de música litúrgica brasileira. Em nível regional e diocesano, anualmente se organizam cursos de canto pastoral e litúrgico. Neles, além de os músicos das mais diversas regiões terem a oportunidade de apresentar suas novas composições, cuida-se também da formação litúrgica dos participantes. Aqui alguém já participou de algum desses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, estamos melhorando. Isso aí. Desde 1992, o curso ecumênico de formação e atualização litúrgica musical, CEIMU, procura ajudar na preparação adequada de compositores, compositoras, letristas, animadores e animadoras de canto, regentes e instrumentistas engajados na pastoral litúrgica musical. Através deles e delas, as comunidades estão conhecendo, apreciando e executando cantos provindos de outras igrejas e tradições cristãs. A campanha da fraternidade, desde 1964, tem organizado anualmente concursos que possibilitam a criação de textos e melodias sobre determinados aspectos sociais e realidade brasileira. Eu vou correr bastante, vou jogar um monte de informação e vou parando nos lugares mais fortes, talvez. Isto faz parte da nossa caminhada e é interessante também. Grande variedade de publicações nesses últimos anos tem dado apoio eficiente à prática da música litúrgica em todas as regiões do nosso país. Primeiro, na euforia da renovação conciliar, apareceram as fichas pastorais. Em seguida, publicou-se o Cantos e Orações, que recolheu e divulgou o que parecia válido e atual tanto em antigas coletâneas como a Harpa de Sião e Cecília, como nas criações mais recentes do pós-concílio. A série Povo de Deus representou o grande esforço de levar a Assembleia a cantar os textos próprios da missa de cada domingo, com melodias e ritmos brasileiros. Muitos compositores de renome nacional foram convidados a participar desse empreendimento. Um pouco por toda a parte, foram se multiplicando as publicações de livros ou cadernos de canto, de gravações e partituras, ligadas ou não aos coletos litúrgicos, por iniciativas dos próprios compositores, de editoras, dioceses, pastorais, movimentos ou grupos. Duas publicações merecem destaque, pela qualidade criteriosa de seus repertórios e pelo alcance de sua eficácia pastoral, espiritual e litúrgica. Os 4 volumes do Inário Litúrgico da CNBB e o Ofício Divino das Comunidades. Vocês já folhearam um pouquinho esses dois materiais? Quem já folheou? Quem já cantou na missa? Já utilizou? Certo. Somos poucos ainda. Mas, digamos, essa seria a fonte mais carimbada, mais segura para acharmos o que nós precisamos cantar na missa. Não desdiz de outras fontes, mas, digamos, que é uma fonte confiável, né? E comentando com vocês, a partir de alguns espaços no qual tenho compartilhado com alguns compositores e músicos ao nível Brasil sobre a música litúrgica, a gente percebe que teve um momento desta implementação, né, do Concílio Vaticano II, da reforma litúrgica no Brasil e nas diferentes regiões, que a gente falta ainda se perguntar: música brasileira, mas qual é a música brasileira? Né? Então aí a gente volta nessa coisa o povo brasileiro, né? É Darcy Ribeiro? Né? Então, temos vários estudos, digamos, etnomusicológicos que se perguntam e se questionam: o Brasil tem apenas como definir música brasileira? Então, a definição do Brasil é a diversidade, né?
temos visto, e isso é uma coisa que já foi conversada em alguns encontros, de que o hinário da CNBB tem bastante repertório cimentado nos ritmos nordestinos. Só que eles, digamos, não são o Brasil todo, né? Então é interessante, porque o pessoal do sul, né, do Rio Grande do Sul, comentava, tá, mas aqui temos outros ritmos, e não está tão presente nos hinários da CNBB. Então é uma crítica justa, percebe? Então continuamos caminhando e discernindo sobre como orar melhor nas missas. Então é um processo. E olha que isso é 1998, né? Eu acho que é um documento interessante para começar a se questionar como está a minha comunidade hoje, porque traz alguns dados bem interessantes. O ofício divino das comunidades, vocês já viram? É muito bom, né? E ele trabalha principalmente a liturgia das horas, né? Então ali temos vários cantos para momentos litúrgicos, né, que são encarregados, ou que podem ser encarregados a leigos, né? Não é a liturgia da missa, mas é a liturgia da comunidade, né? Ótimo. Próximo. A participação do povo no canto litúrgico tem recebido apoio e incentivo da parte de muitos pastores. Em numerosas comunidades, as celebrações vão se tornando mais vivas e vibrantes, e o canto de toda a assembleia cresce e se faz amplamente presente. Me digam, por favor, quem aqui rezou? Olha, a gente vai adivinhar meio que a idade, né? Mas quem aqui rezou missas antes do Concílio Vaticano II? Ui! Será que temos? Ninguém? A Lucilene? No tempo os pais celebravam isso. Então, era bem diferente, né? Nós estamos dizendo, né, de que não seja uma liturgia bela, que não tenha a sua qualidade, mas percebemos que precisávamos uma atualização litúrgica, que o Espírito estava nos pedindo a mais, né? Então, podem conversar com seus familiares em casa, porque aqui todo mundo é jovem, né? Então, converse com os avós, né? Com mãe, né? E é interessante, né? Que eles digam como que eram as missas santas, e a gente ter um comparativo, né? Minha mãe falava. Hã? Minha mãe falava. O que a tua mãe falava? Renildes. O padre de costas, para toda a comunidade, a missa inteira em latim, ninguém entendia nada, e eles ficavam lá, para recitar, e isso quando as mulheres ainda usavam o véu. O véu claro para as virgens, e o outro véu para quem já não era mais Nossa, que divulgação desnecessária. Certo. Então, por que a gente faz isso? Se coloque no lugar dessas pessoas que vinham dessa tradição e de repente eles precisavam estar à frente dos cantos. Percebe? Digamos, se coloque na pele das pessoas que passaram esse processo. Era muito louco, porque ninguém sabia direito como fazer. Então, a gente começou a engatinhar com esses processos, né? Convido o pessoal aqui a chegar um pouquinho mais. Isso. Dá um abraço forte. Isso, abraço forte. Isso. Aperta. E depois vem aqui com a gente. Carmen. Isso. Certo. Obrigado. Ok, continuamos. Então, esse exercício de se colocar no lugar da história é importante. A introdução e uso dos mais diversos instrumentos na grande maioria das comunidades enriqueceu e valorizou o canto litúrgico. O repertório litúrgico musical tornou-se bastante amplo e variado, procurando responder também às novas formas de celebração, como, por exemplo, as celebrações dominicais, nas sedes, as romarias, os louvores, as vigílias. A Bíblia, a vida do povo, a religiosidade popular e as raízes musicais populares têm sido consideradas como fontes de inspiração na composição do canto litúrgico. Cada vez mais
tem se dado importância à expressão simbólica e corporal, mediante gestos, encenações e danças ligadas ao canto, tornando as celebrações mais afetivas e expressivas, menos verbais e cerebrais. Aqui, é interessante, eu comento, né? Diga, Remígios. Bem no começo, quando os jesuítas vieram para o Brasil, existia a enculturação da fé. Então, para que os indígenas participassem, eles usavam danças, eles usavam encenações, gestos, daí isso se perdeu e retornou depois. Né? E retornou, e também está lá atrás, também, em várias expressões culturais, né? Eu ainda escuto nas comunidades, mas não pode bater palma. Sabe, ainda estamos conversando isso, sendo que, acho, não lembro, na década de 90, me parece que aparece um documento da Comissão do Culto Divino, agora não lembro certinho, o de Castelo lá no Vaticano, né, já vem do Castelo, enfim, que diz, né, veritatis, depois eu te falo, veritatis é uma coisa, eu te mando primeiro, pelo grupo, né, onde diz, né, de que alguns povos, né, percebem de que as palmas fazem parte da expressão genuína do povo. Se for esta a utilização das palmas, é desejado que participem, é possível que participem. Então, a Igreja Católica Romana, né, já falou sobre isso. E nós ainda estamos pedindo, mas pode ou não pode? Percebe? Já tem várias coisas que estão resolvidas doutrinalmente, ou com orientação, que ainda não chegaram nas bases. Né? Então, continuamos caminhando. Certo. As possibilidades de criatividade que os livros litúrgicos oferecem estão sendo melhor aproveitadas. Nos últimos anos, vem se dando maior atenção aos cantos do assim chamado ordinário, isto é, as partes fixas da celebração, como também as aclamações do povo cantadas na oração eucarística. Na última década, 90, surgiram cantos que correspondem mais à índole própria das diversas regiões e comunidades, significando um avanço no processo da enculturação, quanto aos textos, às melodias, aos ritmos e instrumentos. A publicação da Liturgia das Horas. Lembra? Saiu lá atrás. Enfim, o livro que era... Isso, obrigado. Né? E os subsídios que o acompanham têm se destacado dentro desse processo. A introdução de refrões meditativos no início ou mesmo em algum momento da celebração tem favorecido o clima de oração, de meditação, de concentração, de paz, de atenção. São pequenas frases simples, de fácil memorização e repetição, como textos e melodias de boa qualidade. A tomada de consciência do ministério da música por parte dos músicos e cantores tem feito crescer a responsabilidade na preparação e execução das celebrações litúrgicas. Ao lado da prática do canto gregoriano e da polifonia vocal, em algumas igrejas e mosteiros, as comunidades vão tomando consciência do valor do canto como parte integrante da liturgia, como fator de participação ativa e frutuosa, isso vem da Sacrosanto Concílio, direto, e como espaço para o exercício da criatividade. Ou seja, vemos que a polifonia sacra e o canto gregoriano não foi abolido, elas também são elementos genuínos da nossa fé. E a gente traz isso como tradição também, e essa tradição viva. Né? Então, temos uma gama riquíssima de possibilidades para as nossas celebrações, o que implica uma preparação técnica. Né? Perguntas. Na sua comunidade eclesial, dá para perceber algum dos êxitos acima registrados? Ou mesmo outras coisas positivas na experiência musical das comunidades cristãs? Segunda pergunta. Na sua própria atuação, no exercício do seu ministério musical, você reconhece alguns desses sinais positivos? São perguntas que vêm no documento e eu te faço. Sim. É para
Diego. Sim, As pessoas entram mais. pelo menos na minha comunidade, claramente vai perceber quando uma música é feita nesse estilo mais comunitário, de questão de mais divertida, a galera presta muito mais atenção na missa e tem muito mais vontade de participar da missa do que quando é feito só com o canto gregoriano. Eu acho super bonito o canto gregoriano, mas é inegável que uma missa feita só com canto assim é extremamente chata e você acaba até nem prestando mais atenção no que está acontecendo, porque você só lembra que é chato. Então, realmente, essa mudança, eu não consigo nem imaginar o padre de costas para mim e eu não entendendo nada do que está acontecendo, perde total sentido. Então, realmente, dá para perceber, sim, desde a parte dos instrumentos, agora, é algo mais recente, eu não vejo nada muito além de violão e teclado em outras comunidades, aqui é o início. E dá para perceber que a galera fica bem impressionada. Quando a gente vai, eu percebo, às vezes eu fico até meio nervosa porque todo mundo fica olhando mais pra gente do que pro padre e eu fico assim com vergonha. Mas acho que é novo também, é outra coisa totalmente diferente. Imagina que o senhor falou também de quando eles mudaram do canto gregoriano pro violão em si, já era uma coisa nova. Então imagina a gente está fazendo uma coisa nova também. Eu percebo que foi muito top o que está acontecendo nesse processo todo. Muitas graças, senhorita. Então, ótimo, né? A gente percebe, eu já participei, né, numa missa com pessoas católicas que fazem uso do rito extraordinário, né, que é a chamada missa tridentina. Para mim também é muito bela, eu já cantei tudo em latim, né? E é uma questão cultural. A nossa reflexão não se trata de dizer que isso está certo ou está errado, senão para o que a nossa comunidade precisa. Percebe? Então a enculturação da experiência cristã, e particularmente católica, passa por uma linguagem cultural. Então o canto gregoriano é uma cultura. O samba vem também de outra cultura. Me fala aí um ritmo do sul do país. Bandeira. Vaneirão. Esse aí. Então, o pessoal vai puxar ali, né? No Rio de Janeiro, como que é? Tem missas assim com ritmos brasileiros? Muita missa com ritmo brasileiro. Isso. Inclusive tem até um filme que retrata muito isso, né? Mudança de hábito, tem 1 e 2, que a igreja é muito sisuda, né? Mas vem uma freira e ela está fugindo e ela acaba levando uma música diferente, a igreja começa a rivar. Falo Rio. A gente não precisa, eu falo alto. Lá no Rio a gente sente essa diferença, né? Que a gente está acostumado com os padres de lá, né? E aí quando vem um padre daqui, que vai daqui para lá, corta tudo. E a gente já sente dificuldade, porque em vez de não aceita, se canta música mais alegre, não. Eu vou ressoar contigo. E de fato, porque o padre vai trazer a cultura dele, mas o problema é importante. Né? A gente reconhece que ele se sinta melhor culturalmente com uma música não tão polirrítmica, né? Mas uma questão cultural, que não passa por uma validação ou invalidação litúrgica. Eu sou do interior de Paraná, uma cidade com 12 mil habitantes. Então lá tem a igreja matriz e tem 2 capelas. Ou seja, a comunidade, a cultura da comunidade é o município. Aqui em Curitiba, dependendo do bairro que você está, a comunidade é diferente, a cultura é diferente. Aqui nessa questão, por exemplo, é algo mais formal, a própria estrutura da igreja, ela tem algumas limitações que tem que ser colocadas. Né? Então, acho que é muito mais a comunidade eclesial é a cultura regional daquela comunidade, não necessariamente daquele bairro, ou daquela cidade, ou daquele país. Então, e como a gente está toda hora indo para lá e para cá, acaba dando essas confusões, né? Chega um padre diferente e quer colocar a cultura dele, a ideologia dele naquela comunidade que já está fixada. Mas é porque a gente não está acostumado muito, é porque assim, o ritmo daqui é diferente do de lá. Não é aqui, por exemplo, sul, vai em Minas, qualquer lugar. Então o padre está acostumado lá, o ritmo dele, né, a cultura dele, e traz pra gente, a gente já sente dificuldade porque a gente não está acostumado, né? De repente não sabe nem cantar ou tocar. Entende? E isso acontece, às vezes a gente quer, com pessoas aqui de Curitiba, a gente às vezes quer montar um samba e tal. Não vai, gente. Não vai. Porque é uma questão cultural. Josi?
3 paróquias diferentes, então são 3, e são 3 realidades diferentes. E a gente tem que se adaptar que um padre deixa bater palma, o outro não deixa. Um quer que cante as partes fixas da missa, tem que ser exatamente a mesma letra. Outro já tem um pouco de maleabilidade. E eu vejo que é muito do pároco. Ele manda e pronto. Então a gente tem que se adaptar a ele, como o presidente da celebração, se a gente não quiser também crente. E uma outra coisa também é que na minha comunidade de origem, que é o Santuário São José do Bom Raso, existe desde as mulheres que cantam sem instrumento nenhum, só com vozes, até banda e coral. Então são estilos completamente diferentes. E até os fiéis vão na missa conforme o estilo que eles gostam. Então eu acho interessante até manter esses diversos estilos, porque se for as damas da caridade lá na nossa missa à noite, elas vão ficar surdas, elas não vão querer ficar. Então eu acho importante acolher todas essas formas. Mas a última palavra continua sendo do padre. Ressoar um pouquinho contigo, aí passou para lá, na minha cidade, lá no Peru, já foi como que a gente vai se encaixando, né? Domingo, né? Meio-dia era a missa crioula, né? O pessoal era mais crioulo, né? 18 horas que eu participava era a missa rock, era o guitarrista. 20 horas tinha outra missa que era mais a missa smooth jazz, né? Que era mais com acordes, eles puxavam para a música brasileira, MPB, assim, porque no Peru também a gente admira os ritmos brasileiros, né? Então, por aí que também tinha pessoal que gostava desses ritmos e a gente fazia lá no Peru, olha só, né? A questão dos padres, a partir de que eu tive a oportunidade, né, de passar por um mestrado em teologia, às vezes a gente consegue olhar para esses lugares eclesiais e perceber que ainda temos muito forte a questão de clericalismo. Então, eu acho mais válido, estou partilhando a minha leitura, eu acho mais válido nós oferecer o jeito que a comunidade está acostumada e a partir dali começar a trabalhar, que eu não gosto do padre. Porque aí o foco é a comunidade, né? E o foco do padre é a comunidade, né? Então, na estética, a gente fala de gosto, né? Tem clichê assim, gosto não se discute, né? Mas se conversa. Oh, eu gosto disso, eu gosto do outro. Nossa, que legal, né? Mas nos documentos, quando você vai ler os documentos, você não tem proibições, gente. Sabe? Só que... Hã? Só? Não, são normas, mas você percebe que as normas não são fechadas. Tá. Ela é muito bem estudada, as letras, a composição, arranjo, tudo. Não é qualquer coisa que você pode pôr, porque dependendo de uma vírgula, ao contrário, é um outro sentido. Você é ou não é? Então, por isso que é exigido que não se invente, nem que mude, porque é uma coisa estudada por anos, repassada e passada, para ver o que diz aquela vírgula que guia, que guiar. Perfeito, Carmen. Então, vamos falar... Perfeito. A gente está falando aqui de estética musical, na qual incorporada os textos litúrgicos. Então, texto litúrgico é uma coisa que a gente precisa respeitar, né? E a gente vê uma tradição que a gente carrega, que a gente leva adiante, né? Ela se atualiza? Sim, mas são os textos litúrgicos. Por quê? Porque a gente tem aquela frase, né? Lex orante, lex credente. Da forma que eu rezo, é a forma que eu creio. Se daqui a pouco a gente começa a fazer 3.000 versões do Pai Nosso, a gente não sabe mais qual é o Pai Nosso. Percebe? Mas a estética musical, ela tem grandes aberturas. E às vezes a gente fica discutindo coisa que já estava resolvida lá atrás, só que a gente não leu. Daniel. Não, era mais ou menos você falar sobre o diálogo com o padre, né? Que eu até me assustei, padre Rafael, conhece que está da mesma palavra. Eu cheguei para ele e falei assim, padre, o que o senhor quer, né? Aí ele falou assim, não me faça essa pergunta. Ele falou, quantos anos você está aqui na comunidade? Eu falei, eu comecei a participar com 7
17 anos, eu já estou há 30 anos aqui na comunidade. Ele falou assim, então é você que tem que me dizer o que vai acontecer. Porque eu cheguei agora, você já está há 30 anos aqui. Você que conhece a comunidade. Então, eu até admirei, porque eu falei, nossa, nunca aconteceu isso, então. Primeiro, um beijo para o teu padre, né? Um beijo, né? E outra, a gente percebe que o clericalismo também está em nós. Estamos acostumados, né? E nós, aqui nós estamos falando de uma rebelião, fazer um sindicato dos leigos, não se trata disso, muito pelo contrário. A gente está junto para ajudar, para se ajudar em cada um dos nossos ministérios. O sacerdote não pode fazer o que o leigo faz e o leigo não pode fazer o que o sacerdote faz. Temos perfis, temos apostolados diferentes e que se juntam junto com os religiosos. Esse é o tripé da igreja: religiosos, leigos e sacerdotes, né? E para isso nós estudamos a Lumen Gentium, que também é o Concílio Vaticano II. Quando fala assim, né, tipo, o que é a igreja? Lumen Gentium é um documento, eu te passo. Outro documento. Ok. E tá, eu tenho 7 minutos, uns 20 slides, né? mas está gostoso. Vamos ver até onde eu chego. Por quê? Porque, digamos, eu conversava com a Andressa, eu já queria começar por esta parte que vem agora, mas vai ficar como reflexão. Vamos ver até onde a gente vai. Por isso que eu gosto desse documento. Nossas falhas, lacunas a ser preenchidas, problemas que nos desafiam. É engraçado que em 1998 eles diziam, falta isso, falta isso, falta isso, falta aquilo. 2022, falta a mesma coisa, falta a mesma coisa, falta a mesma coisa. E continua assim. A gente não caminhou tanto como a igreja esperava lá atrás, em 98. Tipo, eles pensaram, não, se a gente está colocando um documento, acredito que as comunidades vão fazer. Só que a gente não fez ainda muita coisa. Observa-se aqui e acolá um recíproco distanciamento entre músicos dotados de uma arte musical mais elaborada e a experiência comunitária da fé. De um lado, nem sempre os músicos de mais aprimorada cultura musical se entroçam e se identificam com as experiências celebrativas das comunidades. Do outro, nem sempre as comunidades se preocupam em melhorar seu desempenho musical e beneficiar-se da colaboração de músicos competentes. Tanto as pessoas que se ocupam do canto nas comunidades precisariam ser incentivadas a aprimorar sua formação litúrgica musical, quanto os músicos profissionais precisariam receber uma formação cristã litúrgica. Isso está resolvido? Não! E vem assim, e vai passando, né? Ainda são frequentes as celebrações em que alguém ou um grupo executa sozinho todos os cantos, não se importando com a participação do povo, assembleias que pecam pela passividade e desinteresse pelo canto, ou ao contrário, celebrações em que a assembleia executa todos os cantos sem valorizar outras possibilidades, solo, grupo, coro, forma litânica. Eu vou tocando, gente, você vai ressoando. A postura de alguns animadores e animadoras do canto nem sempre tem propiciado um clima de oração e de interiorização. Às vezes, há mais ruído e distração do que contemplação, escuta e louvor. Outras vezes, a música é vista meramente como passatempo, para quebrar a monotonia de celebrações enfadonhas e rotineiras. Não são poucos os animadores ou animadoras de canto que, por falta de formação litúrgica, desconhecem os critérios de escolha dos cantos para uma celebração, a funcionalidade de cada canto com relação aos vários momentos da celebração, a hierarquia dos cantos, hierarquia dos cantos, uns elementares e, por isso, mesmo mais importantes e necessários, outros acessórios e, conforme as oportunidades, dispensáveis, a adequação dos cantos a cada tempo litúrgico, a cada festa, a cada tipo de celebração, a cada tipo de assembleia. Um pouco o que a Carmen comentava, né? Então, músico litúrgico, ele precisa estudar, né? Porque ele precisa decidir, percebe? Não precisa perguntar, padre, qual é o canto de manhã? Não, ele já tem que estar por dentro, né? Então, percebe? É nós que decidimos qual canto vai ir. Por quê? Porque eu estou junto com a minha assembleia, eu conheço a minha assembleia. O Gabriel está pedindo para abrir o portão. Desculpe interromper. Obrigado. Carmen, você pode ver? O controle está com o David mesmo.
cara está dormindo no carro. Diga. Nós aqui, as nossas próprias referências, muitas vezes, no passado, não muito distante, compunham músicas fora do texto litúrgico. Então, já fiz vários cursos com várias pessoas de renome e já falaram assim, olha, eu compus essa música, não usem na liturgia. Na época, nós cometíamos esse erro, não usem. Só que nem sempre as pessoas têm essa informação que não pode usar. Nem sempre vão atrás também. Perfeito. Né? Então, não porque seja música católica, significa que seja música litúrgica. Por quê? Qual que é a diferença? Funcionalidade. Perfeito. Funcionalidade. É isso. Além disso, as missas dos chamados meses temáticos ou missas temáticas promovidas por grande número de folhetos litúrgicos resultam numa total dicotomia entre o canto e a liturgia. Continua-se cantando na liturgia qualquer música religiosa, catequética ou de mensagem, em vez de cantar a liturgia. Este mesmo erro ocorre também quando alguns movimentos e ou grupos propõem músicas que não estão de acordo com a ação ritual e os tempos litúrgicos, a sua funcionalidade. Em nível de comunicação, existem alguns problemas que não favorecem a execução dos cantos. Instalação ou regulagem inadequada dos serviços do som, abuso do microfone, abafando a voz da assembleia numa postura de show, abuso dos volumes dos instrumentos, bandas e grupos não integrados com a equipe de celebração, sem formação e sem motivação litúrgica. Os instrumentos musicais, em geral, são usados só para acompanhar o canto e não são valorizados para executar um prelúdio, um interlúdio ou um poslúdio, para se propiciar um clima de interiorização e maior proveito espiritual em determinados momentos da celebração. A demasiada mudança de repertório por conta de uma superficial mania de novidade ou concessão à onda do consumismo faz com que o povo não aprenda bem nenhum canto, ficando impedido de participar dele com gosto e prazer, quando se sabe que a repetição em matéria de canto, além de favorecer a memorização, é um fator de densidade emocional e simbólica. O cantar das assembleias demonstra, não raro, grande pobreza rítmica e contrasta com a riqueza de ritmos da música brasileira. E nem poderia ser diferente, pois mesmo aqueles cantos que, por sua natureza, são portadores de ritmos bem marcantes e característicos, cantados sem o devido acompanhamento instrumental, terminam na vala comum da mesmice arrastada e entediada. Agora, dá para perceber por que a gente está fazendo orquestra? Né? Por outro lado, os textos de diversos cantos, muitos deixaram a desejar. Ora, trazem discursos complicados e doutrinários, sem poesia e sem unção. Ora, são mero jogo de rima, vazio e artificial. Ora, contém muito texto para pouca melodia, dificultando a execução. Ora, pecam pela métrica irregular dos verbos e das estrofes. Ora, ainda faltam por frequentes desencontros entre os acentos das palavras e o acento da melodia. Meu Deus, eu tenho que parar aqui. Eu fiz a partitura porque não aguentava mais, né? Tipo, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Onde estou eu? Senhor. Você fala Senhor ou Senhor? Senhor. A prosódia da palavra está no Senhor. Então, o que custa trazer um pouquinho mais para frente a sílaba? Daí o texto musical, né, ou digamos, a música da letra, do idioma português, encaixa com a métrica, né, do ritmo. Né? Não era tão difícil, mas é um pouquinho de cuidado composicional. Né? Na cultura, a gente leva bastantes coisas, mas a gente percebe quando você tem mais cuidado com umas coisas e outro cuidado com outras. Né? Melodia, chegando a deformar o real sentido das palavras. Ora, finalmente, carregam refrões bem mais extensos que as estrofes, numa desproporção que torna o canto pesado e difícil de assimilação por parte da Assembleia. Eu vou pular isso aqui. Lamentável, eu vou continuar. Aqui. Não posso pular. Não precisa fazer suporte. Isso é para acabar, mas você vai ler. Aqui, segunda parte desse aí. Por toda a parte, faltam pessoas competentes, capazes de organizar e orientar a prática musical nas comunidades, para garantir uma preparação adequada de pessoas dotadas. É urgente
que as comunidades, paróquias e dioceses invistam na formação litúrgica e musical desses agentes. Ó, litúrgico e musical, né? O que cantar e como cantar ou interpretar, porque a gente vai perceber que os instrumentos são importantes também, e o documento foi claro. 98, gente, é 2022, né? Não sei, mas depois da pandemia eu penso. Muitas comunidades não têm manifestado interesse na aquisição. A aquisição é só raro, mas enfim, vocês que são os brasileiros. Na aquisição de músicos competentes e de coros de boa qualidade. Isso ocorre, entre outras razões, pelo fato de não se remunerar devidamente o serviço dos músicos e de não se investir na sua formação litúrgico-musical. É sintomático que nos conservatórios e nas faculdades de música, a grande maioria dos estudantes estão em igrejas evangélicas, né? Isso está mudando. Isso está mudando. Eu fui à faculdade. E o que encontrei lá? Um monte de irmão evangélico. Então eu era um. Depois, conversando por aí, eu encontrei uma flautista bem boa, a Silvia Rolim. Você é católica? Eu, sabe, tipo, né? Você tem a faculdade do filho. Depois encontrei outra, você também é católico, não se fala que é católico. A gente tem que descobrir. Oi, Gabriel. Então, Gabriel outro. Ele fez licenciatura, porque eu fazia composição. E a gente terminou, a gente inclusive participou do centro estudantil e todo. Depois de anos, você era católico, não é? Então, havia mais pessoas, mas a gente não está articulado. Por isso que faz sentido a rede de música do Conselho de Leigos, para estar em contato e pensarmos como leigos a música na nossa cidade, não é? Eu tenho a graça, né, e uma graça mesmo, de que eu estou trabalhando na igreja, né? Eu estou recebendo por reger o coro da minha paróquia. Eu participo também, e também sou remunerado com o Coral Santo Inácio da CDX, né? Eu estou dando aula na Perpétuo Socorro, na Santa Rita de Cássia, na minha paróquia também. Então, eu dou graças a que este panorama se está mudando. Ainda não é ótimo, a gente sabe, mas está melhorando. E até vou aproveitar as questões que a gente encerra por aqui, né? Porque tem mais coisa, gente. A mudança acontece com nós. Acontece com nós. Exatamente. Cadê Maria Clara? Maria Clara para amanhã. Todo esse tempo? Maria Clara. Porque ela chegou de viagem e ela tem que ver. Entendi. Maria? Tami? Puxa ela. Enfim. Onde temos possibilidades de termos profissionais da área nas comunidades, né? Por exemplo, eu estou dando, se faz na tua paróquia, vamos puxar alguém para dar aula de música na tua paróquia, né? Por exemplo, o Clayton, né? Ele ainda não estudou música formalmente, mas ele já tem uma formação musical da vida, e ele está já à frente de um grupo lá na Perpétuo Socorro. Eu estou dando aulas na Perpétuo Socorro nas terças-feiras à tarde. 2 turmas de violão e uma de canto e percepção musical, né? A Maria Clara está dando aula na Perpétuo Socorro, né? E também depois a gente vai passar, talvez a gente tem que fazer mapeamento, sabe? O que está acontecendo? A Salma trabalha mais na casa dela, mas atende ao público da paróquia da Visitação, né? Eu, nas sextas-feiras, estou dando aulas de canto e violão na Santa Rita de Cássia, né? A Tami vai começar a dar aulas também na minha paróquia. Então, por que um católico precisa ir lá na escola de música a procurar alguém, né, que consiga transmitir esta riqueza, né, e não trazemos os profissionais dentro da igreja, que faz mais sentido? Então, eu fico feliz melhor trabalhando dentro da igreja que está sendo contratado por uma escola que talvez apareça um católico e eu posso dividir essa experiência. E a experiência musical perpassa por uma experiência mística. Você entra em contato com o sagrado, de fato. Quem que inventou a música? Deus. Então faz parte da criação. Por que uma corda do maior soa bonito? Porque vem justamente da série harmônica. E a série harmônica é como está estruturada a música, né? Enquanto Pitágoras teve a sacada, né, da série harmônica,
ele descobriu o que Deus tinha feito na natureza. E daí se desdobra um monte de estudos para saber por que essa série harmônica nos gosta tanto ao ouvido. E cada vez que vamos aumentando a série harmônica, vão aparecendo dissonâncias, que são riquíssimas. Percebe? E tudo isso é criação divina. E nós somos coautores, junto com Deus, das obras musicais. E só por isso a gente já se reconhece como filho de Deus. Eu sou filho do Criador e logo eu posso criar como meu pai cria, a partir do material que meu pai cria. Percebe? Então, a gente abre mão de todo um percurso catequético a partir da música. Então, é muita coisa, gente. Sabe? Este documento completo vamos mandar em PDF, você pode procurar também. E próxima semana vamos responder as perguntinhas que estavam aqui no final, que eu pulei. Por onde você tem passado? Tem percebido alguma dessas falhas, dessas malezas, desses problemas? Revendo com serenidade sua própria atuação no campo da música litúrgica. Reconhece algumas dessas marcas negativas de tudo isso. Quais os problemas que mais o desafiam? E qual poderia ser sua contribuição pessoal para que a igreja local, onde você exerce seu ministério musical, vá encontrando soluções eficazes? Então, a bola somos nós, certo? Você viu que eu pulei um monte de coisa. Isso é só alguns pedacinhos do documento. Vale a pena ler o documento todo. 1998. Daí tem mais outros documentos que a gente pode ver em outras formações. Muito obrigado pela atenção. Agora vamos fazer música e oficina.